pensar em inglês. Hey guys, aqui é a Sara Scarcelli e hoje eu vou te mostrar como que você pode pensar em inglês para que ele seja um idioma mais natural para você na sua comunicação. O que acontece é que quanto mais você tem contato com o idioma, mais natural ele fica para você. Então, quanto mais você lê livros em português, lê artigos em português, quanto mais você assiste filmes em português, quanto mais você ouve músicas em português, quando você pensa em alguma coisa e você pretende expressar isso em voz alta, você vai falar em português, porque é como se fosse o seu sistema padrão. Então, como que faz pra gente alterar esse sistema padrão para o inglês? A primeira coisa que você precisa fazer é fazer com que o seu cérebro raciocine em inglês. Porque o que acontece? Quando a gente tem algum pensamento, o nosso pensamento original não tem um idioma. O nosso pensamento é simplesmente um pensamento. O que acontece logo em seguida é que depois ele é convertido para o seu idioma padrão, que geralmente é o português. E então o pensamento fica em português. E aí é como se você estivesse aí numa conversa consigo mesmo. Você tá pensando, poxa, esqueci de fazer tal coisa. Aí ele foi passado pro português, aí você pensou nisso, aí depois você acaba falando com você mesmo, ai, deixa eu fazer isso então, antes que eu esqueça, e é assim que você está pensando em inglês. O que você precisa fazer é partir daquilo que você já conhece, que é o português. Ele é o seu código, é o português. Então você tem que fazer o quê? Você tem que codificar ele pro inglês. Você tem que pensar assim, poxa, esqueci de fazer alguma coisa? Como que eu falo isso em inglês? Como que eu falaria isso? Oh, I forgot to do this, or I forgot to do that. E aí você codifica. Então, quando você codifica alguma coisa, você tá passando o seu conhecimento para um novo idioma, tá? Porque o português, ele já tá decodificado para você. Você já domina, você já conhece, você já sabe se expressar. Ele é um idioma decodificado para você. Você tem que pegar esse idioma e codificar ele pro novo idioma que você quer que seja mais natural para você, a ponto de você pensar naquele idioma. Então, por exemplo, você usa o português como base e você cria uma ponte para o inglês. Então, o que você faz? Você fortalece esse caminho como se fosse uma trilha. Toda vez que você passa do português para o inglês, você está lá criando essa trilha. Você está abrindo o caminho, você está limpando. Aí, quanto mais você faz essa trilha, mais a trilha vai ficando bem definida, vai ficando clara e vai se tornando um caminho cada vez mais certo para você. A próxima vez que você for pensar, essa trilha, essa ponte do português para o inglês já tá um caminho mais formado. Então aquele caminho já pode ser o seu sistema padrão. Eu já tive aluno que, de tanto ele se forçar literalmente a falar inglês quase sempre, a escutar filmes em inglês, a ficar tendo conversas consigo mesmo em inglês, uma das coisas que ele costumava dizer bastante era thank you or sorry, esses tipos de respostas rápidas, né? Ele já tinha convertido isso para inglês. E era muito engraçado porque mesmo quando ele tentava parar de falar inglês, ele não conseguia. Então é isso que a gente quer fazer. Ele esbarrava em alguém que não falava inglês e ao invés de ele falar, opa, desculpa, ele falava, ai, sorry. E aí esse sorry já tinha ficado muito automático. Então aquela ponte já tinha sido formada, a trilha já estava bem definida, já tinha um caminho muito claro e aí ele estava sempre indo para aquele lugar. Então a gente precisa pensar dessa forma. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for falar, todo aquele pensamento que a gente cria, a gente converte ele intencionalmente no início para o inglês, até que aquela ponte, até que aquele trilho esteja cada vez mais claro e cada vez mais rápido. Um outro exemplo para você é pensar assim como se fosse uma pasta de idioma aqui no seu cérebro. Então a gente tem a pasta do português, está aqui à frente, e a pasta do inglês já está lá atrás. Quanto mais você praticar, quanto mais você se envolver nesses assuntos em inglês, quanto mais você tiver contato e principalmente praticar, tendo conversa consigo mesmo, cada vez que seu cérebro precisar usar a pasta do inglês, ele tá lá, a pasta tá mofada, já tá cheia de poeira, aí ele vai tirando poeira, depois vai indo pra frente, aí já tá um pouco mais limpo, até que ele chegue aqui
bem na frente, de muito mais fácil acesso, de muito mais rápida assimilação pra você. Então quando você for pensar, I have to do that, tipo, já pegou a pastinha do inglês, a pastinha do inglês estava na frente da pastinha do português. E é assim que a gente vai criando os nossos pensamentos em inglês. You're goddamn right. Você sempre pode fazer isso inicialmente com frases rápidas, que você tá sempre acostumado. Você pode prestar atenção quais são as coisas que eu costumo falar, que nem esse aluno que eu te falei que sempre fala thank you, or I'm sorry, or that's okay. E ele já traduzia essas frases rapidinhas pro inglês. Então você pode pensar nas suas frases. O que você fala todo dia? O que você pensa todos os dias? Como que você pode converter esse pensamento pro inglês? Quais frases você precisa ter mais contato? Quais frases você precisa se acostumar a falar mais, a conversar mais consigo nesse aspecto? E fazer isso tanto, que a pastinha já tá logo aqui e pensei em inglês. Gente, tem até uma base científica pra tudo isso que eu te falei, é que os nossos neurônios, quando a gente usa eles, quanto mais você usa o neurônio pra algo específico, menos resistência ele tem pra fazer aquela tarefa. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer ativar aqueles neurônios do inglês pra que quanto mais a gente precisar deles, menos a resistência eles terão e mais rápido, mais na ponta da língua eles estarão pra gente também. Então é uma via de mão dupla. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito claro é a questão da lógica disso. Por exemplo, quanto mais você escuta algo, melhor você fica, né, pra ouvir. Mas o que você quer fazer é criar conversas consigo mesmo. Então, para isso, para você pensar em inglês, você tem que começar a praticar mais. Você tem que começar a falar mais consigo mesmo, a pensar nas frases que você tem mais contato, as frases que você tem mais interesse em falar e ir praticando sempre até que ele fique mais natural para você e de repente você já está nessa conversa mental consigo mesmo. Então, é isso que acontece. Na hora que você precisar expressar aquele pensamento em voz alta, aí você já pode escolher expressá-lo em inglês também. Então tem essas duas diferenças entre, pra pensar em inglês, né, eu tenho que ficar ouvindo muito, eu tenho que ficar falando muito. Você tem que praticar bastante e tem que ser intencional. Eu quero que você me diga se tem algo que eu falei que você já faz, se você já coloca em prática. Deixa aqui nos comentários também se você já se pegou pensando em inglês alguma vez, se você já ficou falando consigo mesmo e acha, nossa, todo mundo vai achar que eu sou maluco. Não tem essa de ninguém achar que você é maluco, gente. Uma vez eu tava pegando pra tentar aprender francês e também italiano e eu fiquei lá no trem mesmo, repetindo, falando sozinha e tá ótimo! A gente tá progredindo, a gente tá avançando, a gente tá aprendendo um segundo, terceiro idioma, quem sabe, e isso é um benefício próprio e esse é o caminho que se faz. Então a gente precisa percorrer o caminho pra chegar no resultado, não é verdade? Sounds good to me. Então não tenha vergonha do caminho, tá bom? Espero que eu tenha sanado suas dúvidas. Se você tiver mais perguntas, não hesite em me perguntar, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que sempre fica em dúvida sobre como pensar em inglês. Vamos resolver e tirar essa dúvida pra todo mundo também. Deixe a sua curtida, que ajuda bastante nos vídeos que eu faço. And I'll see you soon. Bye, guys!